Estamos de volta e agora com a doutora Maria Antônia Valadares. Muito obrigada por estar aqui conosco. Autora da tese de doutorado, né, doutora Maria Antônia, que é o título... É Sobreposição do Parque do Jalapão às comunidades quilombolas. Do que se trata o seu trabalho? O Parque do Jalapão, ele foi criado em 2001, né? E a própria lei que criou o parque, ele fala do desenvolvimento do turismo, mas ele foi criado sobre o território das comunidades que estão ali, as comunidades quilombolas, que estão ali há mais de 200 anos, preservando esse local. Então, a área foi criada exatamente porque tem gente morando lá e porque foi preservado em função desse modo de vida dessas pessoas. Mas o parque pede para que elas sejam excluídas. Na época, a categoria que ele foi criado foi que exclua-se as comunidades, mas que pode vir um turista. Então, eu achei, de certa forma, contraditória, a senhora me corrige, porque no artigo 1º da lei de 2001, que cria o Parque do Jalapão, lá no primeiro artigo diz que é para promover, não sei se é exatamente isso, mas cita a questão do turismo associado à fauna e à flora. Mas não fala nas pessoas, não fala naquelas comunidades que vivem ali há anos, que têm a sua ancestralidade, que têm os seus saberes. Não é contraditória essa lei? Sim, é contraditório. Exatamente a minha tese, ela nasce dessa crítica a essa contradição, porque não tem como se levar turista para onde não pode morar pessoas. Se o parque foi criado numa categoria que é para excluir as pessoas, como levar então turista para lá? E o ambiente, a natureza ela é formada pelo meio físico, que a gente chama até de geodiversidade. As dunas, por exemplo, é um processo natural que está sendo transformado o relevo. Aquilo ali é uma geodiversidade, mas ele é também formado pelas pessoas, é também formado pela fauna. E o parque, quando criado, não lembrou, né? Os legisladores não lembraram que ali tinham pessoas. Então, gerou o que chamamos de conflitos ambientais, que é sobrepor, né, uma categoria de unidade de conservação a um território quilombola, que já existia ali há séculos. E território, ele é para além da área física. O território é o espaço de vida das pessoas, o espaço de relações, inclusive com o turista. Então, o território é o chão mais a identidade daquela comunidade. Então, não tem como se excluir essas comunidades. Não existe como fazer preservação sem incluir aquelas comunidades que estão ali sendo guardiãs há séculos. A senhora insere lá dentro, na sua tese, a questão de que tipo de conflitos que estão na sua tese? Eu falo sim, eu relaciono os conflitos sobre, por exemplo, quando criou o parque, eles foram proibidos de tocar suas vidas como eles faziam, o seu modo de vida, as suas roças na margem dos córregos, de inclusive usar o fogo como sistema de manejo. Durante 16 anos, essas comunidades lutaram para se permanecer, como elas continuam lá. Teve a interveniência do Ministério Público junto com o órgão ambiental do Estado, Naturatins, e junto com essas comunidades firmaram termos de compromisso para alinhar o que elas podiam fazer. Significa que, se o governo, o poder público, assume que, num termo de compromisso, que elas podem continuar vivendo lá, fazendo o que elas já faziam, significa que o governo errou quando criou uma categoria que era para expulsá-las de lá. Então, ele assume esse erro quando ele assina um documento chamado termo de compromisso. Aquela questão da concessão dos serviços turísticos, né, que houve lá, que inclusive foi, as comunidades, né, não aceitaram. Também a senhora considera no seu trabalho? Considero sim, inclusive foi um ato, né, do poder público de parar o processo de concessão. Parar esse processo de concessão já é o início de um processo de rever a maneira de tratar essas comunidades. Foi uma maneira de fazer justiça a essas comunidades. O clamor da comunidade de não querer naquele momento a questão da concessão foi ouvido pelo poder público. Isso é importante, mas não resolve o problema do ponto de vista total, né? Muitas coisas ainda precisam ser feitas. O que, por exemplo? O Tocantins, ele tem a oportunidade, nesse caso específico do turismo no Jalapão, dele ser modelo para o mundo, inclusive, não só para o Brasil, que é fazer uma reparação histórica sobre a repartição de benefício para essas comunidades. A lei fala disso. A lei fala que precisa repartir os benefícios. Eles preservaram aquilo ali. Hoje aquilo ali é um ativo turístico porque as comunidades mantiveram aquela qualidade ambiental, aquela área preservada. Então, é nada mais justo do que essas comunidades, através do turismo de base comunitária, ser engajada, ser incluída como protagonista do turismo no Jalapão.
essa é a solução que a senhora aponta, uma possível solução que a senhora aponta na sua tese? Há solução nisso? É possível na prática? É possível sim, os instrumentos jurídicos eles já existem, é possível fazer essa reparação histórica, existe a gestão compartilhada das unidades de conservação, o governo pode sim fazer a concessão, é correto, é legal, junto com a discussão, um diálogo, que as comunidades sejam beneficiadas de uma forma mais justa, né? No meu trabalho eu falo de injustiça ambiental, que aconteceu na época da criação do parque. Hoje, com o processo de diálogo e as correções possíveis que a própria lei permite, é possível fazer essa reparação e voltar a ter justiça ambiental. A comunidade continua no local e contribui, inclusive, para recepcionar esse turista, porque não se pode levar turista para onde não tem ninguém morando. Recentemente, a senhora, né, foi convidada pela Universidade de Coimbra, né, para fazer essa apresentação lá, para apresentar a sua tese, aspectos da sua tese de doutorado. Como é que foi a receptividade lá? Foi muito bom, foi um evento internacional que aconteceu no dia 6 de outubro, em função do Dia Internacional da Geodiversidade. É a primeira vez que se comemora esse Dia Internacional, foi criado o ano passado pela Unesco. Eu fiquei honrada em poder falar do Tocantins, falar da minha tese, falar do Jalapão. Foi um evento híbrido, né? Aconteceu presencialmente em Coimbra, mas eu apresentei de Palmas, de forma online. E eu falei um pouco da minha tese, falei dessa beleza do Jalapão, né? Da receptividade do povo, como que é a cultura do Jalapão, como que é essa natureza, essa diversidade toda, que é ambiente físico. Na mesma região você tem dunas, você tem cachoeiras, você tem fervedouros, mas você tem aquela gente lá, as comunidades que estão ali há séculos preservando. Então, meu foco é sempre as comunidades e tudo isso que é um produto turístico, como eu já disse, tem que reverter para essas comunidades também. Fazer as parcerias com as empresas de turismo que levam o turista até o Jalapão. Hoje a gente tem um fluxo grande, mas precisa essas comunidades ser um pouco mais valorizadas e ter essa reparação histórica. E o Tocantins tem essa oportunidade de fazer isso e ser modelo para o Brasil e para o mundo. Doutora Maria Antônia, muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.